Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais uma aula do Estade em novo dia, para aprendermos juntos a palavra de Deus, nosso Pai. Pedimos que Ele derrame sobre nós a sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia, porque nós não podemos e não queremos viver sem esta graça infinita em nossas vidas, porque nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Precisamos de Deus. Então, nós vamos agora começar a estudar a palavra do Senhor, nosso Deus. Então, hoje nós vamos começar a estudar teologia sistemática. E boa noite, Fabiano. Nós estamos em novo horário, novo dia. Para vocês, nós estamos tentando fazer o melhor que a gente pode, dar o melhor que a gente pode, para que cada irmão possa ser ricamente abençoado e possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos abrir as nossas Bíblias Sagradas. No Deuteronômio 6 e 4. Deuteronômio 6 e 4. Deuteronômio 6 e 4. Deuteronômio 6 e 4. Deuteronômio, eu mandei agora mesmo, acabei de enviar para os irmãos o material de aula que eu terminei de copiar agora. Então já está no WhatsApp, no grupo. Então, nós vamos abrir as Bíblias e vamos meditar na palavra de Deus. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças. Hoje é dia 14/7, às 20h13. Como pediram, eu sou servo. Hoje é terça-feira, a nossa primeira aula na terça-feira. Então agora nós teremos aula na terça, sempre às 20h. E aula na quinta, porque eu dou aula nos outros seminários, nos outros dias. E aula na segunda-feira, e na quarta, segunda-feira. Então na terça e na quinta nós estaremos estudando a poderosa doutrina da doutrina de Deus. Então, leiamos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós vamos começar a estudar a doutrina de Deus. Nós colocamos aí, se você já viu alguns livros, Então livros indicados é O Ser de Deus, do Elber Campos, Introdução à Teologia Sistemática, do Millard Erickson, e os outros livros são sugeridos. Então, quando são livros indicados, quer dizer que nós vamos precisar ter esses livros. Você pode encontrá-los até na internet. E nós vamos indicar outros livros para que você possa dizer assim, rapaz, onde é que eu quero me aprofundar, e onde é que eu posso, qual é o tipo de livro, qual é a bibliografia. Então eu sempre mando. Então nós vamos começar hoje sobre a existência de Deus. Então, quando a gente estuda a teologia,
porque agora nós vamos estudar teologia sistemática 1, que é a doutrina de Deus e dos anjos. Quando a gente estuda teologia sistemática, a gente estuda 10 disciplinas. A gente estuda a doutrina da Escritura, que nós já estudamos. Aí a doutrina de Deus e dos anjos. A doutrina do homem. A doutrina do pecado, porque é assim, para que fique bem, a gente estuda a revelação de Deus, que é a Bíblia. Aí a gente estuda agora o Deus que se revela na Bíblia, que é chamada de teologia, porque a palavra theos ou theos quer dizer Deus, e logos, um estudo acerca de. Então teologia é um estudo acerca de Deus, às vezes também chamado de teontologia. Theos, Deus, ser, logia ou logos, estudo. Então o estudo do ser de Deus. Aí a gente estuda a criação de Deus, que anjos e homem. Aí após estudar anjos e homem, a gente estuda o que aconteceu com esses dois, que é o pecado, que é chamado de hamartiologia. Com o pecado no mundo, a gente estuda agora a cristologia, a necessidade do Cristo para salvar. E a gente estuda a salvação aplicada, que é chamada de soteriologia, ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus aplicada na nossa vida. Aí com a salvação, aí a gente estuda pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E aí, estudando a doutrina do Espírito Santo, a proeminência do Espírito Santo, nós estudamos também a doutrina da igreja, porque com a morte de Jesus ele vai formar a sua igreja, o seu reino, a sua comunidade do reino, né, para não fazer confusão entre igreja e reino, que nós vamos ver isso ao longo destas disciplinas. E também nós vamos estudar, em último, a escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Por quê, professor? Porque em teologia não adianta. Teologia é um estudo organizado. O nosso grande problema é a falta de organização. Nós primeiro estudamos a Bíblia. Deus abençoe, pastor Josinaldo. Deus abençoe. Então o que acontece? Quando a gente estuda corretamente, primeiro a revelação de Deus, aí agora o Deus que se revela, aí depois a gente vai estudar o quê? A criação de Deus, anjo e homem. Tendo estudado anjo e homem, o que a Bíblia diz sobre esses dois, a gente vai perceber que os dois caíram, pecaram. Então a gente estuda a doutrina do pecado. Estudando a doutrina do pecado, quando a gente termina, a gente descobre que precisa urgentemente de um Salvador. Aí a gente estuda a doutrina de Cristo. Estudando Cristo, a gente percebe que a sua obra foi consumada e esta obra é aplicada a nós, que é chamada de salvação. Aí a gente compreende o que é salvação. Aí, estudando a salvação, a gente sabe que vem a nós o Espírito Santo, habitar na igreja, habitar no povo de Deus. E ele vai agora formar o corpo de Cristo. Aí a gente estuda a doutrina da igreja. E esta igreja agora vai proclamar o Evangelho, vai ser transformada, vai adorar a Deus, até que aconteçam as últimas coisas. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você estuda assim, seu conhecimento cresce de forma tremenda, de forma poderosa. Certo? Então, hoje nós vamos começar a estudar sobre Deus. Só que muita gente pensa que a gente começa a estudar teologia, vai lá para o começo da Bíblia. Não, tem que ter calma.
Tem a teologia sistemática, tem a teologia bíblica, e nós vamos ver, se você não perder as segundas-feiras, para que você possa entender. Então nós vamos começar a teologia hoje. Theos, Deus, Logos, estudo, tratado, discurso. Então, teologia nada mais é do que um estudo acerca de Deus. Certo? Então, quando a gente começa com a existência de Deus. E aí vem uma pergunta: Deus existe ou não? Certo? E existem as formas de negação. Quando você faz essa pergunta, porque quando você vai preparar uma aula, você faz algumas perguntas. E você prepara respostas para estas perguntas. Então o professor, quando ele está elaborando uma aula, ele faz perguntas. E ele busca respostas para responder aos alunos esta pergunta. Certo? Então, quando a gente estuda teologia, faz-se necessário, você já deve ter percebido que eu tenho um problema no nariz, uma narina fica obstruída, e aí eu sempre tenho que puxar o ar assim, né? Então nós vamos hoje falar sobre as formas de negação. Quando se fala sobre Deus, nós temos várias respostas para esta pergunta. Para nós, cristãos, é ponto pacífico que Deus existe. Mas formas de negação, existem aqueles que negam. E a primeira forma é chamada de ateísmo. A é uma partícula grega que quer dizer não, e theos, Deus. Então, ateísmo é a descrença na existência de Deus, deuses ou deuses específicos. Os ateus estão divididos em dois grupos. Os teóricos, eles vivem como se Deus não existisse. Então eles não creem na existência de Deus e vivem como se ele não existisse. Não reconhecem a Deus e vivem como se ele não existisse. O ateu teórico, são gente sem Deus na prática. Mas existem os ateus práticos. São geralmente intelectuais e que tentam provar com argumentos a não existência de Deus. Então existem dois tipos de ateu. O ateu prático, ele não quer saber se Deus existe, ele acha que ele chegou à conclusão que Deus não existe. E o que ele faz? Ele passa a viver uma vida como sem a existência de Deus. Mas existe o ateu prático. O teórico é aquele, é gente sem Deus. Na vida prática ele não reconhece. O ateu teórico é aquele intelectual que tenta provar, certo, a não existência de Deus. Então ele procura arrumar argumentos para a não existência de Deus. Então a Bíblia vai falar de ateu. Nos dias da Bíblia já tinha ateu. No Salmo 10, versículo 4, no Salmo 14, versículo 1, vai dizer: diz o nécio em seu coração, não há Deus. Então naquela época que a gente pensa que não existia ateu, já existia. Só que os ateus daquela época eram geralmente ateus práticos. Gente que não acreditava em nenhum Deus e que vivia como se eles não existissem. Então nós temos um mundo onde existem muitos ateus. É que, qual é o grande problema? É que nós temos um mundo que tem o mal. E o ateu geralmente é aquela pessoa que viu o mal e viu Deus. E aí ele não consegue entender como é que Deus, sendo bom, pode permitir o mal no mundo. E aí
que é uma das coisas que a gente vai estudar, à medida em que você for amadurecendo teologicamente, é que surge o mal no mundo. Aí o mal está aí, todo mundo sabe, tem guerra, tem desgraça, tem pecado, tem pandemia. E aí as pessoas vão dar respostas para esse mal. Primeira resposta são aqueles que dizem o seguinte: olha, se o mal existe, então Deus não pode existir. E se ele existir, não é tão poderoso para tirar o mal. Ou, se ele é poderoso, não é bom, porque não tira o mal. Então o que eles fazem? Eles negam a existência de Deus. Eles dizem, não existe, o mal está aí, Deus não existe, então eles se tornam ateus. Esses são aqueles mais os teóricos. Ou então eles vivem como ateus na prática, sem Deus. Existem aqueles que, diante do mal, dizem que o mal é uma ilusão, como as religiões orientais, né? Que o mal não existe, tudo é da nossa cabeça. E existem aqueles que acreditam que Deus existe, como é o caso do cristão, e que existe também o mal, mas que o mal está debaixo da soberania e do controle providencial de Deus. E aí nós vamos estudar, e à medida em que a gente for estudando, a gente vai procurar se aprofundar um pouco. Então a segunda forma de negação da existência de Deus chama-se agnosticismo. A é não, gnosis, conhecimento. O agnóstico é aquela pessoa que nem nega, nem crê na existência de Deus. É chamada de crença suspensa. Por quê? Porque o agnóstico diz assim, olha, tem muita prova aí que Deus pode existir. Mas também tem muita prova, tem muitas provas de que Deus pode não existir. Então é como se ele dissesse assim, deixa os teólogos e os filósofos ateus brigarem, e vamos ficar aqui no nosso canto, quem provar a gente passa para o lado de Deus. Então agnóstico quer dizer alguém que não tem elementos suficientes ainda para decidir sua fé. Então eles estão esperando, né? Por isso é chamado de crença suspensa. Eles estão ali dizendo, você pergunta para um agnóstico, você crê que existem evidências da existência de Deus? Eles creem. E por que você não confia nele? Ele diz, porque eu também creio que tem evidências de que ele não existe. Então, enquanto eu não tirar essa dúvida, eu fico em cima do muro. Eu sou agnóstico. Então, qual é a diferença entre o ateu não admite a possibilidade de Deus existir? O agnóstico admite a possibilidade de Deus existir, mas não tem certeza. Por isso é chamado de crença suspensa. Então, à medida em que você vai estudando, vai se aprofundando, você vai vendo esse tipo de gente, você vai começar a lidar. Eu, lá no meu escritório, eu tenho um manual de ateísmo. É um livro enorme, grosso, que os ateus escreveram, e eles disseram, os cristãos têm a teologia, e nós precisamos ter algo para nos defendermos. Então, você tem lá, você diz assim, professor, leio sim, né? Leio, e até hoje ainda não me desfiei. Estou crente cada dia mais pela bondade e misericórdia de Deus, certo? Então o agnóstico, ele diz que Deus não existe, nem que ele existe, ele está em cima do muro. Aí vem o panteísmo, a palavra pan quer dizer tudo, é por isso pan-americano, toda a América. Theos, Deus, ismo, crença. Então o panteísmo acredita que tudo é Deus e Deus é tudo.
Então o panteísmo acha que Deus é a alma do universo e que o mundo é o seu corpo. Por isso é que você vai ver nas emissoras tanto cuidado com os animais. O pessoal tem mais cuidado com tartaruga do que com gente. Porque eles são panteístas. Há países em que a pessoa anda com a máscara, mas é para ela não engolir um mosquito, porque ela acha que o mosquito faz parte desse Deus, que é o cosmos, que é todo o universo. Então o panteísmo, ele não faz distinção entre o Criador e a criação. Então, para ele o mundo é Deus, para nós cristãos não. Deus está fora do mundo. Deus transcende o mundo, Deus é maior, Deus é criador do mundo. O mundo não é uma espécie de corpo de Deus. Então o panteísmo acredita que tudo é Deus e Deus é tudo. E quantas vezes nós somos panteístas? Existe um materialismo. Materialismo vem da palavra mater, que quer dizer mãe. Eles acham que não existe nada além da matéria. E que da matéria tudo se formou. Então a matéria deu origem a tudo. Então tudo que existe vem da matéria. Para o materialismo, a única coisa que existe é a matéria. Então, para o materialista, a única coisa que existe é a matéria. O materialista é o ser humano que faz da matéria o seu Deus. Para ele, uma coisa existe desde que possa ser tocada e seja concreta. Então, por isso, não há lugar para ele em um Deus espiritual. E, em quinto lugar, existe o chamado deísmo. O deísmo é uma crença filosófica que acredita na existência de um Deus. Mas o deísmo, no popular, é chamado de Deus relojoeiro, que está atrasado isso aí. Porque dizem que Deus criou tudo como criou um relógio, deu corda, deixou funcionando e foi embora, ele não quer mais saber. Então, para o deísmo, Deus, ninguém sabe onde está Deus, ele foi embora. Ele criou o mundo e deixou o mundo aí regido por suas próprias leis. Estabeleceu as leis, deixou o mundo, então ele foi embora, então ele não quer mais saber, ele não se revela, ele não se comunica, ele não fala, ninguém sabe quem ele é, para onde ele foi. Então existem estes. O ateísmo nega a existência de Deus. Na prática, ou aqueles que são teóricos, que estudam filosofia, estudam ciência, para tentar mostrar que Deus não existe. Nós temos aí o agnosticismo, que ele diz, nem creio nem descreio. Estou em cima do muro aí. Tem o panteísmo, que crê que tudo é Deus e Deus é tudo. Então, em alguns países eles não matam macaco, como a Índia eles não matam a vaca. Eles adoram milhões de deuses, porque eles acreditam que tudo faz parte de Deus. Então, cada lugar, por exemplo, a vaca, ela faz parte desse todo. Então, ela é um pedaço de Deus. Então, eles acreditam que tudo que tem vida, que todo o universo é Deus, e que Deus é como se o mundo fosse o corpo e Deus estivesse dentro desse mundo. Aí nós vimos que tem o materialismo. O materialista é aquela pessoa que diz, olha, só creio naquilo que eu posso tocar. Então, a matéria é de onde veio tudo. A matéria é a mãe de tudo. E existe o deísmo, que é uma crença que acredita que um Deus, um ser, ninguém sabe, eles não sabem explicar, criou tudo. Estabeleceu leis para a Terra girar, para ter as estações, para ter a lei da gravidade, estabeleceu tudo, deixou tudo direitinho e foi embora. E aí ninguém conhece o Deus do
deísmo. Então, você vai ver muita gente, se você for numa faculdade, ou se você fizer uma faculdade principalmente na área das humanas, você vai ver muita gente que é deísta. Você pensa que ela acredita em Deus, mas o Deus que ela acredita é um Deus desconhecido, é igual aquele lá da Grécia, é um Deus que foi embora. Então, quando a gente fala em religião, a religião ela se enquadra em uma destas três definições: panteísta, pan, tudo, teos, Deus, ismo, crença. Então, para o panteísmo, tudo é Deus e Deus é tudo. Politeísmo, poli, vários, teos, Deus, ismo, crença. Politeísmo é a crença em vários deuses, em várias divindades. Então, por exemplo, na Grécia, o mundo greco-romano acreditava em Zeus, em muitos deuses, que é também chamado na teologia. Na teologia a gente dá nomes, para que a gente, como qualquer ciência, a gente tem nomes para definir, para que a gente saiba do que está falando. Também é chamado de enoteísmo. Enoteísmo significa que há um Deus maior, mas existem outros deuses menores do que ele, como é o caso da Grécia, que Zeus é considerado o Deus maior, mas existem Poseidon, né? Atena, Hades, que é o Deus da sepultura, do mundo dos mortos. Existe um monte de deuses, mas todos eles estão orientados pelo Deus maior, que é Zeus. E é por isso não confundir, certo? Porque muita gente pensa que o nosso Deus é o Deus maior e que os outros são menores. Os outros não existem. Isso chama-se enoteísmo. Enoteísmo era a crença grega e romana que existia um Deus maior, mas que existiam outros deuses menores. Então é uma pluralidade de deuses, vários deuses, mas com um chefão, para a gente falar assim, um general, o general dos deuses. Mas no nosso caso não. Aí existe o monoteísmo. Mono, teos, Deus, ismo, crença. Monoteísmo é a crença da Bíblia de que há um único Deus, que não existe outro. E só tem 3 religiões monoteístas no mundo. O judaísmo, que diz o que nós lemos agora, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ou seja, ouve, escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Depois do judaísmo, o cristianismo e o islamismo de Maomé, que acredita que só existe Allah. Então, o islamismo, Islã quer dizer submissão. Então, existem apenas 3 religiões que são monoteístas. Então, quando você pega as religiões do mundo, ou elas são panteístas, acreditam que tudo é Deus e Deus é tudo, ou elas são politeístas, acreditam em vários deuses, e algumas são enoteístas, acreditam em um Deus maior, mas acreditam em outros deuses menores. Ou elas são monoteístas, acreditam que só existe um Deus, os demais não existem. Que é o nosso caso. Quando nós temos a filosofia do deísmo, que acredita que Deus criou e foi embora, o contrário chama-se teísmo. O teísmo é a crença que diz que Deus criou o mundo, cuida do mundo, preserva o mundo, exige conta do homem e age no mundo e se revela tanto na natureza, como na consciência, como na escritura, como na pessoa de Jesus. Então nós somos cristãos teístas, porque nós acreditamos em um Deus que criou, que governa, que está presente com o seu povo e que um dia vai exigir contas de toda a raça humana. É diferente do deísmo, que criou e foi embora e ninguém sabe onde ele está.
O Deus do teísmo, ele crê. Nós cremos que ele intervém na história. Né? Então, qualquer dúvida, né, você deixa aí. Então, nós somos monoteístas. Certo? Agora, a existência de Deus pressupostas. Nós já vimos as formas de negação. Só que, quando a gente estuda teologia, porque assim, na teologia você não vai estudar só para lidar com pessoas que não sabem de nada. Por isso é que a gente não começa só mostrando versículos. Porque você vai lidar com ateu. Cidadão com um manual de ateísmo. Você já imaginou? Ele chega lá na sua igreja com um livro bem grosso, Manual de Ateísmo. Um monte de tentativa de provar que Deus não existe. Se você não estiver preparado, ele desvia a igreja toda. Certo? Você já imaginou, chegou um agnóstico, aí você vai pregar, e ele diz assim, o senhor tem razão. Aí a pessoa diz, então você vai se converter. Ele diz, não, mas também existem outras provas que o senhor não falou. E aí por isso eu vou ficar por aqui esperando aí o final. Muitos vão perecer. Existe o panteísta, aquele que você vai lidar com ele, ele diz, Deus é tudo, Deus está em todo lugar. Eu acredito que Deus está, e você vai ver que devagarinho o panteísmo está enchendo o Brasil. Não é à toa que aquela maior emissora, de vez em quando, bota coisas panteístas. Que eles viajam para o mundo panteísta, que eles fazem matéria sobre o budismo. Porque muita gente ficou decepcionada com o cristianismo, tanto o cristianismo católico quanto o cristianismo protestante, e aí foi procurar estas outras religiões. E tem de gente procurando outras religiões, por causa do mau testemunho. E aí existe o deísmo, que é a crença. Alguns filósofos chegaram à conclusão seguinte: Deus, existe um Deus, existe um ser que criou tudo isso. Só que nós não podemos saber onde ele está, e ele nunca se envolveu com aqui, e aqui está tudo pegando fogo. Então ele foi-se embora e deixou a gente aí com as leis naturais. Isso é deísmo. O teísmo não. Teísmo é aquele teólogo que diz Deus criou, cuida, intervém, faz milagre, salva, e vai julgar um dia. Então o teísmo é um Deus que se revela. Então a existência de Deus pressuposta. O que é um pressuposto? É suposto antes. A afirmação da existência de Deus na Escritura. Certo? A existência de Deus é a primeira grande pressuposição das Escrituras e da teologia cristã. A Bíblia em nenhum lugar tenta provar a existência de Deus. Certo? Vou repetir. Em nenhum lugar a Bíblia tenta provar a existência de Deus, porque ela parte, os autores partem do pressuposto de que ele existe. Então, quando você crê que Deus existe, não precisa você tentar provar. Então os escritores já começavam, Moisés já começou assim, Bereshit bara Elohim, Elohim é Deus. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Ele não vai dizer, olha, eu creio na existência de um Deus que eu quero falar para vocês. Não. Ele e os demais escritores partem do pressuposto de que Deus existe. E Deus existe e está acabado. Não ele, mas o assunto. Para os escritores da Bíblia, é um pressuposto. Então toda pessoa que quer estudar teologia tem que acreditar na existência de Deus. Porque existe uma teoria filosófica que ela diz o seguinte: Deus não existe, Deus é. Você já deve ter ouvido alguns por aí na internet dizendo que Deus não existe. Aí você fica assim, que é isso?
Vou explicar como é que eles entendem. Eles dizem que quem existe somos nós, criaturas. Deus não existe, Deus é. Então Deus, desde a eternidade, Deus é. Então eles dizem que o que existe é algo que teve começo e que um dia terá fim. Mas Deus, como é eterno, nem tem começo nem fim, então eles dizem que Deus não existe, Deus é. Então isso é coisa da filosofia, certo? Então é matéria filosófica. Então, para muitos teólogos, eles fizeram a distinção, eles disseram, quem é que existe? O Gilberto. Quem é que existe? O Luciano. Quem é que existe? Você. O que existe? O mundo. E Deus? Deus não existe, Deus é. Porque ele sempre foi e sempre será. Então eles fazem essa distinção. Mas a Bíblia Sagrada diz que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Deus existe. Então, feita essa consideração teológica, então você vai ver muita gente aí na televisão dizendo Deus não existe, né? Na rede social, Deus não existe, Deus é. Alguns metidos a besta, certo? Então, você agora já sabe por que eles dizem isso. Porque alguns teólogos que se aprofundaram mais disseram, olha, existe uma diferença entre a criatura. A criatura existe, o Criador é. Então eles dizem que o Criador não existe, não no sentido de que Deus não exista, mas no sentido de Deus ser eterno. Diferente de nós, que temos um começo, que um dia fomos criados à imagem e semelhança. E se você não entendeu, você deixa aí. Ou se você entendeu, bota aquele, né, para subir aí aqueles coraçõezinhos, aquela mãozinha. Então, se você entendeu, bota aí, por favor. Certo? Então, a existência de Deus é pressuposta. Nas Escrituras, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, a fé, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Gênesis 1. Então os autores partem do pressuposto de que Deus existe, está acabado. Eles não vão procurar provar. Então você não vai ver em nenhum lugar da Bíblia alguém tentando provar a existência de Deus. Por quê? Porque o pressuposto é Deus existe. Deus existe. Então eles já partem do ponto de Deus existe. Agora, a afirmação da existência de Deus na constituição humana. Certo? As ideias inatas sobre a existência de Deus. Um dos grandes teólogos, chamado João Calvino, que o pessoal tem o maior medo dele, pensa que ele é o diabo, por causa da doutrina da predestinação e da eleição, que o povo nunca nem sequer ouviu direito, não sabe nem o que é. Né? Só ouviu falar, igual o Jorge conhecia de ouvir falar, mas não sabe. O Calvino ele dizia o seguinte, que o ser humano tem ideias dentro de si sobre Deus, e isso é prova da existência de Deus, que ele chama de semen religiones, ou sementes da religião. Ele diz que todo ser humano tem dentro de si esse desejo, é religioso por natureza. Ele adora alguma coisa. Né? Então, mesmo que ele seja pagão, mesmo que ele seja um índio, ele tem dentro de si esta consciência de que existe um ser superior. Ele não sabe às vezes o nome, não sabe quem é, não sabe se é 1 ou 10 ou 20 ou 1000, mas ele sabe que existe um ser além de nós. Então Calvino diz que Deus deixou já essas marcas em nós, e porque nós somos criados por Deus e a imagem e semelhança de Deus, mesmo que danificada, mas nós ainda temos essa noção de que existe um ser superior aqui dentro do nosso coração. Segundo, ele diz que existe o sensus divinatis. Você vai ver que na teologia vai falar muito em latim. Mas eu traduzo. Não se preocupe. Pastor, e quando a gente vai entrar na Bíblia? Calma. Aquieta-te.
Tem muita coisa para você poder entrar na Bíblia e saber que não adianta você entrar na Bíblia e você não saber essas coisas e uma pessoa que sabe essas coisas bater de frente com você e te derrubar. Né? Ou então deixar você emudecido e envergonhado. Então, Calvino dizia o seguinte, que o homem tem consciência da divindade. Então, quando alguém argumentava com ele, ele dizia assim, você tem consciência de um ser superior. Você tem dentro de si, não adianta querer negar. É só você perguntar para você mesmo que você tem consciência de um ser superior. E aí eu botei aqui alguns textos. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Certo? Isso é o senso de divindade. Existe dentro de nós, porque nós somos criaturas de Deus e criados à imagem de Deus, nós temos dentro de nós a consciência, mesmo que a gente não saiba quem é, como é, mas a gente sabe que existe um ser superior, existe algo além de nós. Nós não somos o centro do universo. Nós não podemos subscrever aquela famigerada frase que diz assim, o homem é a medida de todas as coisas. Não. Então, é insuficiente para a salvação por causa da corrupção causada pela queda. Então, esse senso de que há um ser superior, ele é insuficiente. Porque mesmo o ser humano admitindo que há um ser superior, ele não sabe quem é. Ele não sabe se é 1, 2, 3, se é uma pessoa, se é só uma ideia. Então Paulo vai dizer assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, Deus lhe manifestou. Então ele está dizendo que Deus se manifestou aos homens, não há ignorância. E ele diz assim, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que foram criadas, de forma que o homem é indesculpável. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Quando você vai fazer uma faculdade de ciências humanas, eles nos dizem que a primeira religião foi animista. O animismo significa que para o animista tudo tem alma. Então, por isso é que o animista vai para a cachoeira, porque ele imagina que lá na cachoeira tem alma, que a cachoeira tem uma alma. Ele acredita que no pé de uma árvore tem alma, que nas matas tem alma, que o mar tem uma alma. Por isso eles fazem oferenda nas cachoeiras, nos mares. Vocês já entenderam, certo? Então, este tipo de religião é animista. Então, para a antropologia secular, que é o estudo do ser humano, eles dizem que as primeiras religiões foram estas. E aí depois é que o ser humano mudou para crer em vários deuses, até que chegou no monoteísmo, na crença de um só Deus. Isso não é verdade. Isso é um equívoco. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que o ser humano tinha conhecimento de Deus, mas rejeitou esse conhecimento. Ele diz assim, ó, porquanto, tendo conhecido a Deus, então os homens desde Adão, eles conheceram a Deus. Aí diz assim, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não os respeitaram como Deus, não o adoraram como Deus, não o receberam em suas vidas como ser supremo, nem lhe deram graças, foram ingratos. Ele diz assim, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então o homem teve consciência de Deus, mas o pecado
o afastou de Deus, e cada dia ele está se afastando, cada dia está mais distante, cada dia está mais incrédulo. Então, não começamos com as religiões animistas. Começamos com a religião monoteísta. E da religião monoteísta o mundo foi para o panteísmo, para o politeísmo, para o animismo e para todos os ismos que tem por aí. Certo? Então agora nós vamos começar a citar os primeiros textos da Bíblia, né? Porque tem gente que pensa que teologia é só assim, você citar um monte de texto da Bíblia. A Bíblia diz, Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et haaretz. Quer dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. E essa expressão, no princípio, nega o ateísmo com a sua crença na não existência de Deus. Porque ele diz, no princípio tinha Deus. Então, nega já. A Bíblia já começa negando o ateísmo. Nega o politeísmo com a sua crença na pluralidade de Deus, porque diz, no princípio criou Deus. Pastor, mas eu vi que a palavra lá, Deus, é deuses. A palavra está no plural. Verdade. É Elohim. Elohim. Elohim é traduzido por Deus, deuses, anjos, juízes. Quando diz vós sois deuses, vós sois Elohim. É porque a palavra genérica para Deus no hebraico, El, El. Por isso tem El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Elyon. Certo? El Olam, o Deus Eterno. El Elyon, o Deus Altíssimo. Então são os nomes compostos com El, porque na antiguidade, quando você dizia Deus, você não dizia Deus, você dizia El. Hoje você diz Deus, se referindo a qualquer Deus, e pelo contexto a gente sabe. Se você disser Deus, Pai de Jesus Cristo, a gente já sabe. Então, nega o fatalismo com a sua doutrina do acaso, ou seja, que tudo que existe foi por acaso, que houve uma grande explosão, o chamado Big Bang, que houve uma fagulha que caiu e deu vida, porque, meus irmãos, é preciso ter muita fé para acreditar na teoria da evolução. Porque ela disse que não existia vida e houve uma explosão, e essa explosão, aí eu vou falar a grosso modo, que geralmente eles nos acusam de não conhecermos, mas a grosso modo o que eles dizem? Que houve uma grande explosão, e que aí houve uma poeira cósmica que por bilhões e bilhões de anos, e aí essa poeira foi se juntando e foi dando origem aos planetas. Mas aí não tinha vida. Até que um dia uma centelha de um raio, ela toca e aí se transforma no primeiro ser vivo. E esse primeiro ser vivo devia ser uma espécie de ameba, uma unicelular, um ser unicelular que nasceu na água, e ali ele vai se desenvolvendo como se a água fosse o útero de uma mulher. E aí, depois disso, eles dizem que os animais começaram a se transformar e querer morar também na terra. Aí surgiram os répteis. E aí os répteis foram evoluindo para surgirem os mamíferos. E depois surgiu o homem. Então, a grosso modo, e bem grosso mesmo, é assim que a teoria da evolução crê. Então é preciso muita fé para acreditar nisso, viu? É preciso muita fé para acreditar que uma explosão transformou um mundo tão organizado. Porque se você olhar o mundo, a Terra está a uma distância do Sol que, se ela tivesse 1 metro mais perto, nós seríamos torrados pelo calor. Se ela tivesse 1 metro mais longe, nós seríamos congelados pelo frio. Então ela está na medida certa. A pergunta é, a explosão pode fazer um negócio desse? Né? E tem muitas outras coisas. Nossa área aqui não é ciência, nossa área é teologia.
Nega o materialismo com a sua crença na eternidade da matéria, porque diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Na teologia nós chamamos isso aí de ex nihilo. Você vai começar a aprender os nomes. Ex nihilo. Ex quer dizer do nada. Ex nihilo quer dizer do nada. Deus, quando criou, não tinha nada. Certo? Ele não olhou para o lado e disse, lá tem pedra, ali tem umas árvores, ali tem areia. Não. Ele foi dizendo, haja luz e houve luz, que é o que na teologia se chama de fiat, não é carro. Fiat é a palavra latina para haja. É a ordem de Deus. É o poder criador de Deus. Deus tem poder de criar com a sua palavra. Então, o que acontece? A matéria não é eterna. Ela foi criada, ex nihilo, do nada. Deus criou do nada. E é por isso que o homem diz que nada se cria, tudo se transforma. Porque nós não criamos nada, nós pegamos areia, pegamos pedra, transformando em cimento, e aí a gente constrói uma casa. A gente cria uma casa, mas criar nesse sentido de pegar materiais pré-existentes, e aí a gente, como é a imagem e semelhança de Deus, tem criatividade. Eu sugiro a você que é a imagem e semelhança de Deus que pensa em criar. Porque hoje nós abandonamos as artes. Você não vê um crente pintando. Poucos são aqueles que escrevem livros. Poucos são aqueles que escrevem poesia. Nossa igreja lá em Morro Branco tem uma irmã que ela declama poesias. Então ela faz poesias e a gente deixa. Na hora do culto, ela declama poesias, ela faz poesias maravilhosas. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nega o evolucionismo com a sua crença na transformação infinita, porque ele no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou. Então, não diz no princípio Deus criou uma célula, depois mandou um raio. Não. E que isso foi de milhões e milhões de anos. A Bíblia começa dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora, os teólogos, principalmente os teólogos filósofos, lembre-se, hoje é apenas a introdução. Certo? Então, nós ainda vamos ver muita Bíblia. Os teólogos filósofos, eles criaram o que se chama de argumentos racionais da existência de Deus. Para quê? Porque eles pensaram, tem gente que não crê na Bíblia. E nós temos que dar a eles alguns argumentos para eles pensarem sobre o ser de Deus. Para aquelas pessoas que não creem na Escritura. Então, eles criaram argumentos, como o argumento cosmológico. O que é isso? É o argumento do princípio da causa e efeito. Eles, a grosso modo, que eu vou falar aqui, eu vou tentar ser simples, eles dizem o seguinte: toda casa, toda construção tem um construtor. Toda música tem um compositor. Toda poesia tem um poeta. A criação tem que ter um criador. Então eles partem do pressuposto de causa e efeito. Certo? Então, tudo que existe é efeito. Isso é consenso. A filosofia e os filósofos dizem o seguinte, olha, tudo que existe é efeito. Aí a pergunta é, quem é a causa? Para os secularizados, a causa não existe. Tá? Aconteceu do nada. Para os teólogos, biblistas, certo? Conservadores, a causa de tudo é Deus. Então a gente diz, olha, você não crê na Escritura? Tá bom. Vou te fazer uma pergunta. Você é causa ou você é efeito? Ele diz, eu sou efeito. E quem é a causa? Meu pai e minha mãe.
e quem é a causa do teu pai e da tua mãe? Aí ele diz assim, meu avô e minha avó. E aí vai voltando, vai voltando. Aí ele diz assim, agora e quem é a causa última? Que na filosofia é assim, na teologia. Última quer dizer a primeira, que deu origem a tudo. Aí eles dizem assim, rapaz, espera aí, eu não tinha pensado nisso. Aí você diz, a causa última é Deus. Tomás de Aquino, grande teólogo antes da reforma, ele dizia que Deus é a causa incausada. Deus causou tudo, mas ninguém causou Deus. Ou seja, Deus criou tudo, mas ninguém criou Deus. Então eles dizem que todo efeito deve ter uma causa, todo efeito depende da sua causa para a existência. Porque um filho é efeito. O pai e a mãe é a causa, e se largar o filho, ele morre. Você constrói um carro, o carro é o efeito. Você é a causa. Se você largar ele lá no meio da rua e não proteger, ele vai enferrujar. Se você não ligar a bateria, vai arriar. Se você não usar, daqui a pouco você liga, não presta mais. Então, sempre, todo efeito vai ter necessidade da causa. Então é consenso que nós somos efeito, que tudo que existe é efeito e que tem uma causa. Só que os ateus dizem que essa causa não existe, foi uma explosão. E os cristãos dizem que essa causa é Deus, o primeiro ser. A causa incausada. Porque eles chegaram para Tomás de Aquino e disseram, se Deus é a causa, então deve ter alguém que criou Deus. Aí Tomás de Aquino disse, não, ele é a causa de tudo, mas ninguém o causou. Ele criou tudo, mas ninguém o criou. Que a natureza não pode produzir a si mesma. Ele diz, quem foi que criou a natureza? Certo? Então, eles resumem dizendo, se há música, há um compositor. Se há construção, há um construtor. Se há criação, é porque existe um Criador. O segundo argumento que é usado é o argumento que é chamado de teleológico. Eles deram esses nomes gregos para nos ajudar. Do que é o argumento? Telos é fim, logos é estudo. Então eles dizem que tudo nesse mundo tem uma finalidade. Eles começaram a observar o mundo, estudar, e eles perceberam que tudo neste mundo foi criado por um ser super inteligente. Que tudo nesse mundo existe, que haja uma inteligência por trás. Que tudo nesse mundo tem uma finalidade. Tudo nesse mundo foi criado para um propósito. Aí vão ensinar que o universo revela a sabedoria de Deus. Como eu já disse, a Terra está... Descobriram o seguinte, mas a Terra está no ponto exato. Descobriram que os nossos olhos têm milhões de bilhões, trilhões de bastonetes, que o nosso cérebro tem trilhões e trilhões de neurônios. É por isso que o cara usa droga e queima neurônio e vai queimando. Mas tem tantos em que a máquina humana, o ser humano é como uma máquina que tão perfeita que não dá para ser produto do acaso. Então eles dizem que quando olham o mundo, por isso eles colocaram o nome do mundo de cosmos, que quer dizer que tudo está organizado. Como é que você pode imaginar uma Terra que gira e eu e você nem sentimos? Eu tinha um amigo que ele era bruto, ele dizia, a Terra não gira. O rapaz foi explicar para ele, o rapaz chegou entusiasmado da escola e disse, rapaz, você sabia que a Terra gira? Ele disse, não, que a teia lá de carro todo dia cai no mesmo lugar, está no mesmo lugar, nunca caiu. Então a Terra gira e nós nem sentimos. E Deus criou a lei da gravidade, que puxa as coisas para o centro da Terra. Se não fosse essa lei, a gente saía voando, perdido pelo espaço. Mas a lei da gravidade é assim, se você pular de uma árvore, desce para o chão. Não vai voar. Então, Deus criou a lei da gravidade e nós estamos pregados à Terra. É por isso que a nossa casa não vai embora, é por isso que a Terra gira e a gente nem sente.
E aí Deus criou o sol para as estações, outono, verão, inverno. Criou a lua não tem luz. Pastor, não, a lua não tem luz. A luz que a lua, aquela luz bonita, ela vem do sol. Ela está de frente para o sol. Aí, como nós estamos de costa para o sol à noite, aí a luz do sol, como um espelho, bate na lua e ilumina a terra. Então, quem é que fez tudo isso, né? Então esse é o argumento teleológico, que tudo foi criado com um propósito. Que Deus criou o sol, mas Deus criou a terra assim, girando. Para quê? Para a gente ter dias. Para a gente poder contar o tempo. Porque senão você já imaginou, você já parou para pensar aí que tem dia que você acorda aí por causa da quarentena, você não sabe que dia é? Você não sabe se é sexta, se é sábado. Se Deus não tivesse feito a terra assim girando, para ter manhã e noite, aí quando é a noite a gente começa um sono para restaurar as forças, para começar o outro dia já com força renovada, senão a gente morria de trabalhar. Então isso é o argumento teleológico. Tudo tem um propósito, certo? Tudo tem. Aí Deus cria as plantas, aí vem as bichinhas, crescem e dão fruto para a gente comer. Aí tem a cadeia alimentar, e nós estamos no topo da cadeia alimentar. Mas depois a gente, quando morre, vai lá para baixo. Vai ser comido pelos vermes. Porque tem o verme que come os alimentos que geram as plantas. Vem os animais que comem as plantinhas, a graminha. Tudo tem um propósito. Aí vem um predador que come aquele animal. Aí vem o homem que mata o predador. Aí nós estamos lá em cima, na cadeia alimentar. Então, tudo isso, os teólogos, filósofos começaram a mostrar para o mundo. Olha, tudo que tem um propósito. Nós temos o chamado relógio biológico. Dentro de nós, quando dá meio-dia, começa o estômago a dizer assim: olha, você esqueceu nada. Nós temos um relógio. Quando você era pequeno, você fazia xixi na cama, mas depois de grande, não. Na hora que dá vontade, você acorda, levanta, aí vai ao banheiro, faz e volta para dormir de novo. É porque nós temos um relógio biológico. É por isso que quando a gente viaja para outro país ou para outro lugar, a gente fica assim meio perdido, por causa do fuso horário. Então tudo que Deus fez foi muito bem feito. Você quando começa a estudar, você começa a dizer, peraí. Um dia você pega uma pessoa metida besta, metida esperta, você vai dizer, vamos ver aqui o argumento da causa e efeito. Vamos ver aqui o argumento teleológico. Aí você pode nem decorar esse dom, mas você pode dizer, tudo tem um fim, tudo tem uma finalidade, tudo tem um propósito. Você vai olhar que Deus criou dentro de nós, criou a gente com dente. Aí a gente mastiga, mas a gente não mastiga bem. E muita gente só faz engolir. Aí lá dentro do estômago tem um suco gástrico, que ele pega aquele bolo alimentar e ele destrói. Porque senão a gente vivia morrendo. E aí ele destrói. Aí aquelas vitaminas entram no sangue. Aí tem um coração para bombear. Aí vai levando para todo o corpo. Aí o rim tira o que lhe pertence, o coração tira o que lhe pertence, o cérebro tira o que lhe pertence, os olhos tiram todas as vitaminas e o que sobra a gente joga fora, expele. É Deus, meu filho. É Deus. Tudo tem um propósito. Certo? Aí tem o argumento histórico, o argumento antropológico, que é o argumento moral. Ele ensina que todo ser humano tem uma consciência moral, sabe o que é certo e o que é errado. Ele diz o seguinte: o ser humano possui uma natureza moral e intelectual que pressupõe a existência de um criador, legislador e um juiz. Porque
todo ser humano, para ele poder viver, ele tem que estabelecer leis. Isso é certo ou é errado? Não existe uma sociedade que não tenha leis do que pode e o que não pode fazer. Porque senão vira anarquia. Toda sociedade, sabe, tem um conjunto de leis. Isso aqui é crime, isso aqui não é, isso pode, isso não pode. De onde é que vem essas leis? De onde é que nós sentimos essa necessidade? Lá no Desafio Jovem, o Dr. Silas dizia que quando começou tratar interno, ele não sabia e o povo vivia se matando. Aí os próprios internos chegaram para ele e disseram: doutor, por que o senhor não estabelece o que pode e o que não pode aqui dentro? Não cria umas leis. Você vê, o cara muito doido, tinha acabado de chegar, e o cara dá uma ideia dessa, ó. Aí ele foi e disse: rapaz, está aí uma coisa boa. E ele disse: vocês mesmos vão começar a criar essas leis. E aí os próprios internos começaram, e depois a gente aprimorou. Aí não podia fumar, não podia beber, aí tinha um monte de lei, aí pronto, agora todo mundo podia morar junto. Então, quando você está numa sociedade, tem lei, porque senão, meu irmão, vai ser a lei do mais forte. Antigamente era a lei do mais forte. É por isso que eu vou explicar aqui um texto. Tem gente que até hoje lê aquele texto do Salmo, diz assim: os filhos são a herança do Senhor. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Aí o pessoal quer cumprir esse mandamento. E tome menino, e haja menino, é todo ano um menino. Mas, meu irmão, você não leu o texto direito. E nem compreendeu. Primeiro, quando Deus disse crescer e multiplicar, só tinham dois. Não tinha essa carrada aí. Certo? Não tinha essa quantidade. Segundo, o texto do Salmo diz assim: não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta. Naquela época, como era a lei do mais forte, então todo mundo queria ser pai de menino. Por quê? E queria ter muitos. Quanto mais, por isso que Jacó teve logo 12. Porque qual era a pessoa, qual era o vizinho que ia se meter numa casa onde só tinha homem? Uma multidão. Como nós dizemos aqui no Ceará, o magote. Como dizemos aqui também, a negrada. Então até hoje, você ainda percebe, tem uma moça, aí o pessoal quer mexer, mas diz assim: cuidado, porque ela tem 5 irmãos. Aí o cara: vixe, como é? Ela tem 5 irmãos, mano. Mexer com ela aí é tudo. Então naquela época, como não tinha lei, era a lei do mais forte, então Deus diz assim: os filhos são a herança do Senhor. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão envergonhados. Ou seja, quando o inimigo vier na porta, que vier aquela roma de marmanjo assim, vai dizer: pessoal, bom dia, oi, tudo bom? Não esqueci até o que eu vinha falar aqui. Então não confunda. Hoje nós não precisamos mais de um monte de menino para nos defender. Hoje tem justiça, polícia, etc, etc. 190, né? Tem tudo isso. Então, cuidado com a interpretação da Bíblia. Certo? Porque senão a pobre da mulher fica acabada de tanto ter menino. Né? E depois você quer trocar ela por uma mais nova. Porque não interpretou a Bíblia corretamente. Leia o texto todo. Certo? Então, a consciência que a lei dos seres humanos exige que haja um doador desta lei. Você pode olhar, quando a gente faz coisa boa, a nossa consciência fica tranquila. Mas quando a gente pisa na bola, meu amigo, a consciência fica horrível. Pode ser o homem mais bruto, mais ignorante do mundo, mais analfabeto, mas se ele fizer uma coisa errada, ele sabe que está errado. Por quê? Quem foi que colocou isso na cabecinha dele? Que ele sabe. Então, toda a sociedade, onde você enxerga homem, tem lá lei. Os homens, para poder conviverem, sabem que precisam de leis. Certo?
O ser humano é um ser moral. É tanto que a gente começa a repulsar aquilo que não é parte da nossa moralidade. Aquilo que não é normal, que é fora do normal, a gente repulsa. A gente assim, meu Jesus, certo? Existe o argumento histórico. Qual é o argumento histórico? O argumento histórico ensina-nos que em todo lugar onde o ser humano existe, certo? Não importa a cultura, a localização geográfica, a época, o ser humano é religioso. Não se encontrou em nenhum lugar do mundo uma sociedade que não fosse religiosa. Uma tribo, um povo, por mais atrasado que fosse, eles adoravam a pedra, adoravam o sol, a lua, adoravam a água, adoravam a árvore, adoravam animais, mas eles tinham em si essa necessidade de adorar. Então, os teólogos disseram, olha, de onde é que vem essa necessidade de adorar? De onde é que vem esse senso lá no fim do mundo? Numa tribo que não sabe ler nem escrever, mas eles têm a necessidade de adorar, têm a necessidade de oferecer um sacrifício. Se você assistiu o filme do King Kong, até na ilha do King Kong tinha isso, porque não tem um lugar onde o homem não seja adorador, onde o homem não adore. Então, em todo lugar que se foi, a antropologia secular descobriu, rapaz, o homem é um adorador por excelência. O homem é um ser que não existe uma aldeia, não existe uma tribo onde a pessoa não adora a lua, as matas, mas ele adora alguma coisa, mas adora. E o último argumento é o chamado argumento ontológico. On quer dizer ser. Certo? Ele parte do pressuposto que o homem tem a ideia de um ser absolutamente perfeito. É por isso que nós nunca nos consideramos perfeitos. Quanto mais perto de Deus, mais você se acha sujo. Porque se eu estou aqui longe da luz, eu não vejo a minha camisa direito. Nem vejo, você não vê o meu rosto. Mas à medida que me aproxima, você vai começando a ver. Certo? Aí assim, quando você está longe de Deus, meu amigo, você não se enxerga. Você se acha bom, maravilhoso, mas à medida que você vai dando um zoom assim, e que a luz vai chegando, você vai começando, aí você começa a dizer, sou incompleto. É por isso que todo ser humano, por mais sábio que ele seja, quando ele vai falar com outras pessoas, ele treme. Por quê? Porque nós temos esse senso de que existe um ser superior. E é por isso que a gente nunca está contente. A gente aprende, aí a gente descobre, não sei de nada. Por quê? Porque a gente tem a ideia de um ser superior. Então hoje só foi a introdução. Nós ainda não entramos nos textos bíblicos, mas hoje nós aprendemos que existem aqueles que optaram por não crer em Deus. Os ateus. E eles precisam de oração. Existem aqueles que estão em cima do muro, os agnósticos. Existem aqueles que creem que tudo é Deus, confundem a criação com o Criador. Existem aqueles que acreditam que não há nada espiritual, tudo é matéria. Existem aqueles que acreditam em um Deus que foi embora, que criou, mas que ninguém sabe onde ele anda. Mas nós vimos que existem argumentos, e nós nem entramos na teologia propriamente dita, da causa e efeito. Que se existe uma casa, existe alguém que a construiu. Que se existe esse mundo, tem que haver um Deus que o fez. Que existe o argumento do propósito, que tudo tem propósito. Que a noite tem um propósito. Quando vai escurecendo, a gente já vai começando a ficar meio para baixo. Para a gente começar a dormir. Tudo Deus fez com um propósito. Aí nós vimos que tem um argumento histórico. Que o homem é religioso, antropológico. Que o homem tem essa necessidade de adorar.
Ou você adora as coisas ou adora alguém, adora um homem, adora uma mulher. Talvez você tenha alguém que você perdeu e que você não consegue esquecer, não consegue superar. E aí tem o argumento da adoração e tem o argumento do ser. É que o ser humano nunca está feliz. Ele está sempre buscando mais. Ele constrói um aparelho e daqui a pouco o aparelho já não está prestando mais. E ele sente a necessidade de construir um mais avançado. E aí sempre o mais. E tudo vai ficando para trás. E o ser humano vai, porque dentro de si ele tem a ideia de que existe um ser infinitamente sábio, infinitamente maravilhoso. E eu quero hoje convidar você que é cristão, que é aluno desse seminário, começou a estudar sobre Deus agora, só as pequenas noções ainda, que nós nem entramos ainda na revelação divina, para dizer para você que nós partimos do pressuposto de que há Deus. Então nós não perdemos tempo como os outros de tentar imaginar, será que ele existe? Não. Mas essa crença em Deus é um presente dele. É por isso que nós temos que adorar. Vamos dizer assim, Pai, eu não estou questionando, eu não estou procurando como os agnósticos, saber se o Senhor existe ou não existe. Não, eu já tenho certeza da sua existência. Pai, eu tenho certeza de que eu sou imperfeito. Isso significa que existe um ser perfeito. Pai, eu tenho vontade de adorar. Só que quantas vezes eu adorei o dinheiro, eu adorei uma mulher, eu adorei um trabalho, eu adorei a fama, mas agora eu vou botar minha adoração no lugar certo, da pessoa certa. E hoje você se volta para Deus. E eu quero falar com você que não é cristão. Você que está sofrendo. Você que acha que a vida não tem sentido. Você que perdeu a esperança. Você que deixaram, abandonaram, pisaram, machucaram, espirraram você. Você que por fora se mostra tão bem, mas que só o teu travesseiro e a tua consciência sabe como é que você se sente. Eu quero te falar de um Deus que criou todas as coisas do nada. Que ele não começa com algo que já existe, ele começa com nada. E ele tem poder de tirar do nada tudo que existe. E talvez na sua vida não tenha nada. Tudo foi destruído. Mas Deus pode criar você de novo hoje. Deus pode regenerar você. Deus pode dar uma vida diferente, desde que você se arrependa e creia. Desde que você creia que Jesus Cristo morreu para pagar os teus pecados. Como eu creio que Ele morreu para pagar os meus. Porque eu não creio na salvação porque eu sou evangélico, porque eu sou pastor. Não, se fosse assim eu estaria perdido. Eu creio na salvação conquistada por Jesus e dada a mim gratuitamente e recebida por mim pela fé. Ele me ofereceu. Eu li a Bíblia, ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Eu criei e eu recebi. Então hoje há uma Bíblia falando com você também. E você tem duas alternativas: crer ou não crer. Querer começar uma vida ou continuar do jeito que você está. Mas você está cansado da frivolidade desse mundo. Porque eu tenho entrado em todas as redes sociais, meu amigo, você que me ouve. E eu tenho visto tanta infantilidade, tanta futilidade, tanta gente tão bela, gastando a vida com futilidade,
levando uma vida sem sentido, não encontrando resposta para a vida. E se você hoje busca sentido para a vida, Jesus Cristo veio aqui para morrer no meu lugar, para fazer a minha alma e a tua encontrar pouso, para que a gente possa começar a encarar o mundo de outra perspectiva, com outra ótica. Porque enquanto você encarar o mundo com os olhos que você tem agora, com a percepção que você tem agora, danificada pelo pecado, você não vai ver sentido. Mas no dia que você se arrepender e colocar sua fé em Jesus Cristo, e permitir que Ele governe a sua vida e entre no seu coração e faça morada, e você convidá-lo a entrar, Ele vai te dar outros olhos. Ele vai te dar outra perspectiva. Ele vai te mostrar o mundo por outro lado. E aí você vai descobrir, a vida não é um amontoado de coisas sem sentido. A vida tem sentido. E você vai achar sentido para a sua vida. Então, onde você estiver, invoque a Jesus Cristo. Peça a Ele que te perdoe e que te salve. Amém. Então, até amanhã, pessoal. Deixa aí o seu comentário. Siga a página. Se você entrou nessa página pela primeira vez, siga. Se você está cansado de tanta meninice, de tanta futilidade, se você tem desistido de redes sociais, porque você vê e olha e diz assim, rapaz, eu quero algo novo, então essa página é uma alternativa. Não é a melhor, mas é uma alternativa. Para você que está cansado, para você que quer ouvir algo novo, para você que quer algo com substância, então siga essa página. Convide pessoas para seguir. E todas essas palavras são colocadas lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. São colocadas também no meu Twitter, Gilberto Reboa 2. São colocadas também no meu Instagram, José Gilberto de Lima Rebouças. Certo? Esse é o meu Instagram oficial. São colocados no meu Facebook, José Gilberto de Lima Rebouças. Então, nós estamos colocando estas mensagens para que você veja, rapaz, nas redes sociais tem coisa, tanto que coisa que edifica. Deus abençoe. Até amanhã. Tenha uma boa noite. Fique com Deus e não esqueça de orar por nós. Amanhã, ao meio-dia. Amanhã, ao meio-dia. Benignidade. Amanhã, ao meio-dia. Benignidade. Não perca. Amanhã, ao meio-dia e à noite. Aula para a turma de quarta e de sábado do CEPAD. Amanhã, ao meio-dia, nosso encontro. Convide pessoas. E amanhã, à noite, aula para a turma do CEPAD. Certo? Amanhã você não pode perder os oficiais da igreja. Amanhã vamos falar mais sobre diáconos, sobre os oficiais da igreja. Então, até amanhã. Deus abençoe. Uma boa noite, meu irmão Fabiano. Boa noite a todos. Deus seja convosco. E agora eu vou jantar. Deus abençoe. Até amanhã.